Lucas capítulo 23, verso 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Diga: essa noite eu vim a esse lugar para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Agora pode sentar. E Jesus, ele fala uma coisa aqui muito interessante, está aqui na tela, aqui na lousa, aqui na parede, que ele fala uma palavra que homem nenhum poderia falar dentro da sua naturalidade. Esse foi um dos momentos que Jesus se revestiu, se despiu da sua forma humana e se revestiu da sua forma divina. Porque ninguém poderia falar uma frase dessa na condição que estava, com esse teor, com essa profundidade. Homem nenhum falaria isso. Observe que Jesus, ele estava no lugar chamado Caveira. Ele tinha sido cortado com chicote, o chicote de couro cru. O chicote tinha pedaços de ossos amarrados na ponta, e quando aquele chicote saía, tirava pedaços da sua carne. Jesus já tinha cuspido no seu rosto, bateram na cabeça dele com uma cana, com um caniço, colocaram uma coroa de espinho, bateram no rosto dele, zombaram dele, humilharam ele ao máximo. E aí Jesus, em um momento celestial, divino, no ápice da sua divindade, ele fala com Deus a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que homem ou que mulher, na sua condição humana, traria uma palavra como essa? Normalmente não é assim que a gente age. Normalmente, quando nós somos açoitados, e não precisa ser de chicote, basta sermos desprezados, ou basta alguém olhar para nós com um olhar de rejeição, já é o suficiente para nós rompermos o relacionamento. E não importa que grau de afetividade, se é materno, se é familiar, não importa o grau do relacionamento. Basta uma palavra pontiaguda, basta uma palavra com espinhos que fora lançado contra nós, que já é o suficiente para nós rompermos essa relação, para nós já sairmos por aí dizendo coisas, eu não gosto, apontando os defeitos das pessoas. Mas Jesus, ele além de vir como homem, ele também é Deus. Então Jesus, ele faz a seguinte frase, ele na cruz, ele fala: Pai, está ali, olha lá, o 34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa frase, ela é muito profunda, e eu quero tratar isso com vocês hoje. Eu quero mostrar para você que se você quer ser feliz no ano de 2022, você precisa vencer isso daqui. Você precisa subir um degrau na sua condição espiritual, relacional, social. Precisa amadurecer um pouco mais, ficar mais maduro, crescer um pouco mais. Utilizar da palavra de Deus para que você cresça e aprenda e subsista nesse contexto humano que nós vivemos, de tanto rancor, de tanta divisão, de tanta inimizade, de tanta briga, de tanto divórcio, de tanta separação. Hoje o mundo, ele vive de quebra de relações. Amigos que eram tão juntos se tornam inimigos. Casais que se unem no altar, no matrimônio sagrado, de repente estão diante de um juiz brigando pelos bens materiais, pelos filhos, e o ódio, e prejudicando quando aquele casal, um deles se junta, se une a outra pessoa, aquele ódio multiplica, e a minha ex e o meu ex, e aquele ódio se multiplica, e nós vemos ódio dentro da família, com a sogra, com a nora, com o genro, com a sogra. Nós vemos o ódio no meio da família entre os irmãos, nós vemos o ódio na igreja, divisões, ministérios se separam porque não conseguem se perdoar, então ele se separa, funda uma nova igreja,
igreja e aquele ódio prevalece, e se ele estiver sentado no grupo de pastores da cidade, eu não vou mais, porque eu não tolero mais essa pessoa, eu odeio essa pessoa, não posso fazer parte do mesmo conselho de pastores, não posso fazer parte de comer na mesma mesa. Há um ódio muito grande que tem devastado a terra. A sociedade se alimenta de ódio. As novelas mundanas, elas estão cheias de ódio, vingança. É esse sentimento que predomina mais do que o amor, você sabia? Ele predomina mais do que o amor. É muito melhor odiar, alimentar o sentimento de ódio. Porque quando a gente vê aquela pessoa que a gente odeia se dando mal, isso nos traz uma sensação de saciedade muito grande da nossa alma. E a gente fala, tá vendo, se arrebentou. Bem feito! Mas Jesus, ele fala uma frase desse nível. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: eles quem? Quem são eles? De quem Jesus estava falando? Dos romanos? Dos soldados romanos que feriram Jesus, que bateram nele, que cuspiram nele? Ele estava falando do sinédrio judaico que o condenou, que fez com que Jesus fosse acusado de blasfêmia porque dizia que era Deus? Ou ele estava dizendo dos seus discípulos que o abandonaram? Ou ele estava dizendo do povo judeu que o trocaram por Barrabás? Eles quem? Quando Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam, ele estava falando de quem? De Pôncio Pilatos, que lavou suas mãos, mesmo sendo a sua esposa, tendo sonhado a noite toda que aquele homem era justo, e dito para Pilatos, olha, não lhe faça mal, porque eu passei uma noite atormentada, sonhando com esse homem é justo. Será que é de Pilatos que Jesus está falando? De quem? Quem é que estava fazendo tanto mal? Quem que estava trazendo tantos problemas, e que Jesus, ele intermedia entre o homem e Deus, e ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu vou falar para vocês quem são eles. Sabe quem são eles? Está tudo bem aí, igreja? Quem está me ouvindo aí diz amém. Quem está quietinho dando glória a Deus aí diz aleluia. Então presta atenção na palavra, irmãos. Sabe quem não sabe o que faz? É a humanidade. Jesus está falando com a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou quem? De tal maneira que enviou quem? Seu Filho. Isso está lá em João 3,16. Agora, nos últimos minutos, naquele momento vicário de Cristo na cruz, quando ele está terminando a sua obra vicária, quando está consumando todo aquele plano salvífico de Deus, então ele fala para Deus, no momento de morrer, ele fala, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está falando da humanidade. Jesus está falando da humanidade que está em todo o mundo, as pessoas que nascem, morrem, que viviam naquele tempo, que vivem hoje. Essa é a visão de Deus em relação à humanidade. Por isso que a salvação foi assim, veio de graça. Você sabia que a salvação veio de graça? A Bíblia fala que nós somos salvos por meio da graça. A graça de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem essa visão macro de que a humanidade não sabe o que faz. E desde quando o homem saiu do Éden, desde quando o homem saiu do paraíso, o homem saiu ali e ficou habitando na terra. A partir daquele dia, a humanidade não sabe o que faz. A humanidade não sabe em que direção vai. Por isso que Deus mandou Jesus. E por isso que Jesus diz lá no livro de João que as pessoas viviam andando para lá e para cá como ovelhas que não têm pastor. Só que a nossa visão de mundo social não é assim. Porque nós procuramos a perfeição, nós achamos que sabemos o que estamos fazendo,
nós achamos que nós temos a razão, nós achamos que somos superiores, achamos que tem conhecimento, e nós criticamos as pessoas que fazem as coisas diferentes, nós criticamos as pessoas que erram, nós não aceitamos conviver com pessoas que vivem aprontando, fazendo coisas erradas. A primeira coisa que a gente faz é renunciar, e eu já vi muito pai dizendo: você não é meu filho mais, você vai embora, porque eu sempre esperei de você o certo. Que certo? Quem de nós temos o certo? Quem aqui é tão sábio o suficiente que tem o domínio da sabedoria e do conhecimento para dizer o que é certo e o que é errado? Talvez você diga: pastor, mas existe a Bíblia para nos orientar, existe o Espírito para nos orientar. É verdade, existe tanto a Bíblia e o Espírito, e mesmo assim a gente faz coisa errada, porque não há perfeição em nós, porque na maioria das vezes nós não sabemos o que fazemos, nós não sabemos o que falamos, nós achamos que estamos certos, e a gente vai em busca da nossa razão e bate no nosso peito. E a razão nasceu na conversa da serpente e da mulher, quando a serpente disse: não é bem isso que Deus disse. Pensa bem, não foi isso. Olha, sabe por que Deus disse? Deus disse isso porque Ele sabe que quando vocês comerem do bem, do fruto, do bem e do mal, vocês vão ser igual a Ele. Por isso que Ele não quer que vocês toquem. Então não é bem isso. E ali nasceu a razão. Porque Eva começou a pensar, e ela olhou para o fruto e viu que era bom e quis tocar. A razão começou ali. Então quando você vê uma pessoa bater no peito e dizer assim: eu tenho razão no que eu estou falando, essa pessoa é a menos que tem razão. Porque nem para ser justo nós somos capazes. Sabe por que nós podemos dizer que nós somos justos? Porque nós não somos, nós somos justificados. Se há justiça em nós, foi porque Jesus nos justificou. E esse é um dos 7 elementos da salvação. A justificação é um elemento da salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, então nós somos justificados. Mas justo por nossa própria força, isso não existe. Mas pastor, será que essa visão realmente é uma visão de Deus? Eu queria que vocês abrissem aqui comigo Jonas capítulo 4, versículo de número 10 e 11. Vamos ver a justiça, como Deus vê a humanidade, como Deus vê a sociedade, como Deus vê as pessoas, enxerga as pessoas completamente diferentes de nós. Muitas vezes nós sentamos no altar e achamos que somos superiores, e ficamos julgando como o rei Salomão. Está errado, está certo, está errado, está certo. Mas como Deus, Ele enxerga? Será que Deus enxerga como nós? Olha aqui, Jonas, capítulo de número 4, o último livro de Jonas. Vai, celular, ajuda nós, filho. Jonas, capítulo 4, versículo 10, diz assim, e versículo 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, leiam comigo, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Observe que a visão de Deus, a visão macro de Deus, é que a humanidade não consegue discernir nem a mão direita da esquerda. Aí você fala para mim: por quê, pastor? Por causa do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, ele denigre, ele traz a caoticidade, ele traz esse período caótico sobre a humanidade, e o homem começa a ver turvamente. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, e Jonas achou aquilo muito ruim, que Deus não estava certo. Eu não vou pregar. E pega um navio lá, desce para Jope e vai para a cidade de Tarsis, na Espanha, e ele está fugindo da missão de Deus, porque ele não concorda com aquilo. Aquele povo tinha que morrer mesmo. Aquele povo tinha que morrer. Aqueles ninivitas são malditos.
Aqueles ninivitas são nossos inimigos. Eles arrancavam a pele dos seus inimigos, eles vivos ainda. Se eu pudesse, eu eliminava aquele povo. E agora Deus está mandando eu ir lá pregar para aquele povo. Eu não vou lá pregar, porque Jonas tinha uma razão humana. Jonas tinha uma visão humana. A visão de Jonas é micro, é mortal, é limitada. Mas a visão de Deus é macro, é eterna, é poderosa. Só Ele enxerga coisas que nós não enxergamos. Então Ele pega Jonas e o peixe pega Jonas. Vocês sabem daquela história. E depois Jonas é lançado no mar. E de novo Deus manda Jonas pregar. E ele vai bravo. E ele prega. E depois ele senta lá no alto do morro. E senta ali. E nasce um matinho lá, uma aboboreira, faz sombra, e na hora que ele está na sombra, observando o que ia acontecer com a cidade, vem um bicho, um verminho, mata aquela aboboreira, e ele fica chateado e fala, peraí, primeiro o Senhor mandou pregar para um povo que não merece, aí eu não quis, aí o Senhor colocou eu na barriga do peixe, logo eu, um profeta, cheio de sabedoria, né? Cheio de autoridade, um homem espiritual, aí o peixe chacoalha para lá, me chacoalha para cá, as algas enrolam meu pescoço, e eu lá dentro do Sheol, eu clamo no capítulo 2 de Jonas, eu grito de dentro da barriga do peixe, aí o Senhor manda o peixe me vomitar, aí eu venho na segunda vez, e eu obedeço, aí agora eu estou sentado aqui na sombra, aí o Senhor deixa matar essa aboboreira, aí Deus fala para ele, quer dizer que você quer que eu tenha misericórdia de um pé de planta que nasce hoje, amanhã é queimado no fogo? E eu não teria misericórdia dessas 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a sua mão direita da esquerda? O que ele estava falando? Que eles não sabiam o que estavam fazendo. A mesma coisa que Jesus disse na cruz. E eu quero falar isso porque no ano que vem eu preciso que vocês entrem com o coração preparado. O grande mal da humanidade é o ódio disseminado. Que um país toma a fronteira do outro, bomba, come, solta, mata criança, mata animais, mata homens e mulheres e levam como escravo. O ódio que foi disseminado na humanidade é o pior mal da sociedade. Tanto é que fizeram bombas químicas, bombas que são jogadas e aquele gás vai se espalhando e vai sufocando as pessoas de tanta maldade, o desejo de matar os seus inimigos. Vamos fazer uma bomba atômica, vamos fazer uma bomba de nêutron, vamos fazer uma bomba nuclear, vamos fazer uma bomba com vários venenos para nós matarmos muita gente. Porque se alguém relar aqui na nossa divisa, nós vamos matar. Se algum rei soltar um paraquedista aqui em nosso território, ou um avião cortar o nosso território, nós vamos derrubar. A ordem é derrubar. O ódio está disseminado. A sociedade vive assim. Eu digo que não é só nas nações, mas também na família, mas também no casamento, mas também na igreja. Em todo lugar. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Então nós vimos aqui que a visão macro de Deus é que a humanidade não sabe o que faz. E a gente fica tentando dominar esse sentimento de perdão, de perdoar as pessoas, e a gente não consegue. É muito difícil perdoar as pessoas. O mais perto de perdão que a gente chega é o seguinte: eu vou perdoar, mas eu não quero ver você na minha frente. É como se Deus falasse para você: olha, você está perdoado dos seus pecados, mas você não vai ficar aqui comigo no céu, porque eu não consigo olhar para a sua cara. É porque é esse nível de perdão que a gente quer dar para os outros. Você sabia que é esse nível de perdão que a gente quer dar para os outros? Não, eu perdoo. Pastor, eu estou errado de não querer mais me relacionar? Tá. Se você comparar esse nível de perdão com o nível de perdão de Deus para a sua vida, então você está errado. Porque nós vamos lá em Atos, agora capítulo 7, versículo 60. Vamos ver quando o diácono evangelista Estevão estava morrendo. Olha o que ele fala para... Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 60. Estevão está morrendo aqui. Estevão está sendo apedrejado, porque ele pregou a palavra, ele começou a falar da palavra, ele veio descendo as escrituras, ele veio trazendo a palavra de Deus para aquela sociedade que estava ali. E aí no final, no versículo 59, aí Daniel diz assim, olha,
e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E no 60 ele diz assim, olha, a Bíblia diz: e pondo-se de joelhos, clamou em grande voz. O que ele clamou? Diga comigo: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, será porque Estevão disse isso? Não é normal. É normal? O cara está jogando pedra em você, na sua cabeça, nas suas costas. Aí você fala: Senhor, perdoa ele. Perdoa, papai. Perdoa. Isso é normal. Para uma pessoa falar isso, ela tem que estar revestida de Deus. Ele disse isso porque Jesus falou isso na cruz. Essa frase ficou muito famosa. Apesar de que a teologia diz que essa frase não existe. Os pergaminhos mais antigos, que são os pergaminhos de Alexandria 0.75, esses são os mais antigos. Segundo a teologia, afirma que essa frase não se consta ali, não se encontra naquele texto. Um dos textos mais antigos. Mas texto mais recente, sim, essa frase está lá. Por isso que ela está na Bíblia. Esse texto de Atos foi colocado lá, sim. De Lucas, capítulo 23, 34, está lá sim. Jesus dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia agora diz que Estevão, um homem que pregava o Evangelho, um diácono cheio do Espírito Santo, um homem que fazia sinais, prodígios, era um diácono, mas era um homem virtuoso, um homem que tinha Deus na vida. De repente está sendo apedrejado e ele fala: Senhor, não coloque esse pecado sobre eles, não. Esse nível de entendimento que eu quero que vocês cheguem, que nós cheguemos. Porque, na verdade, o texto principal desse sermão tinha que ter aquele sermão da unidade, quando Jesus fala que nós devemos, assim como Ele e o Pai são um, nós também sejamos um. A igreja, a unidade da igreja é um propósito de Deus. Deus quer que a gente esteja junto. Você sabia que Deus quer que a gente viva junto? Você sabia que Deus quer que a igreja esteja unida em amor? Que a gente seja amigo um do outro? Que a gente se relacione bem um com o outro? E que a gente não viva de mal um com o outro, falando mal um do outro? Você sabia que o propósito de Deus, quando Deus instituiu a família, a primeira instituição, ainda quando o homem era inocente no Éden, foi que a unidade do homem, eles fossem uma só carne. Diga, irmãos, que eles fossem uma só carne. Deus queria que o homem fosse uma só carne, ele e a mulher, os dois fossem uma só carne. A unidade está no coração de Deus. Mas esse ódio que é estabelecido na humanidade, na sociedade, muitas vezes na igreja. Ah, pastor, por que o pessoal não tem mais milagre, né? Por que a gente não vê milagre na igreja? Ah, não, eu fico perguntando, pastor, por que não tem milagre na igreja? Eu acho que é porque o pastor não jejua, eu acho que é porque esses homens não oram, porque naquele tempo eles jejuavam. Irmãos, a igreja falta unidade. Se você vê a igreja de Atos, eles eram um só. Eles se reuniam todos os dias como um só homem. A unidade é isso, a igreja precisa estar unida, o casal precisa estar unido. Tudo que tem união, tudo que tem que estar junto, cresce, avança, progride, prospera. Mas tudo que está separado, Jesus disse que uma casa dividida não prospera, não subsiste. Uma cidade dividida não subsiste. Seu casamento não vai dar certo enquanto sua esposa continuar sendo sua inimiga. Enquanto seu marido for teu inimigo, esse casamento não vai dar certo. Já foi profetizado por Cristo, o maior profeta que pisou na face da terra. O casamento, a família não vai dar certo. Só vai dar certo no dia que houver unidade. A igreja só vai explodir quando tiver unidade. Pastor, por que a igreja não cresce? Por que essa igreja não avança? Por que a gente não chega a 1.000 membros, 2.000 membros? Falta unidade. No dia que a gente estiver junto mesmo de verdade, e Jesus ser na cabeça e nós o corpo, então, meu amado, você vai ver a explosão que vai ser no reino de Deus. No dia que as igrejas da cidade estiverem juntas, mas não estão juntas. As igrejas não estão juntas. Cada um pensa diferente. Ninguém quer sentar à mesa junto com o outro. Porque eu não estou usando gravata, eu não estou usando um terno aqui no altar, eu estou usando uma calça jeans, uma camisa fora da calça. Isso não é uma postura de um homem de Deus, não. Isso não é não. Isso não é postura de um homem de Deus. Eu não me junto com um homem desse. Ou eu não
homem junto com o homem daquele que usa isso ou fala aquilo. Isso tudo é razão humana. É visão micro. A visão micro é quando nós damos valores para as diferenças. Quando nós não damos valor para o coração do outro, para a necessidade do outro, para essa relação de intimidade um com o outro. Então nós vemos aqui que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado e estava morrendo, ele fala: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado, não. Não condene esse povo, não. Eu acredito que Estevão já tinha alcançado essa visão que a humanidade estava corrompida. Esse aqui ainda é Mateus capítulo 19, 7 e 8. Jesus está falando sobre divórcio. Ei, entendam aqui. Jesus está falando sobre o divórcio. Eu vou começar do 5, Daniele, que diz assim: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois. Olha a unidade que Deus busca na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento e principalmente na igreja. Igreja é um corpo. Quem é a cabeça? Paulo fala, pode a mão. Pode a mão. A mão pode dizer que não precisa do pé. O pé pode dizer que não precisa do braço. Nós somos membros do corpo. Cada um tem uma função diferente. Ou o pé vale mais que a mão? Qual que você acha que é mais importante, o pé ou a mão? Os dois não têm a sua importância dentro dessa relação de corpo? Nós somos um corpo, Cristo é a cabeça. Só tem um pastor, é Cristo. Ah, mas o senhor é pastor, eu sou pastor, mas no dia que Jesus voltar, eu vou misturar com o rebanho de Cristo. Vou estar no meio do rebanho. É um erro dizer que a igreja tem hierarquia. A igreja não tem hierarquia. A igreja é um corpo, a Bíblia fala que ela é um corpo. É que Jesus é a cabeça, existe a mão, o pé, o pescoço, o braço, os olhos, a boca, os ouvidos. Cada um tem uma função. Você tem uma função no corpo, diferente da minha. Eu não sei tirar música desses instrumentos aqui. Por mais que eu queira, eu não consigo arrancar música desses instrumentos. Mas graças a Deus, que Deus fez umas mãos que sabem. E que eles são importantes no corpo. E eu não sou melhor do que eles, porque sem eles eu não posso gerar uma música decente. Eu não posso ficar sem eles. Eu preciso deles, eles são importantes no corpo. Nós temos a mesma proporção. Deus ama tanto a mim quanto a eles, e eles quanto a mim. Ah, mas o senhor prega, tá, mas o outro não prega, mas canta. Eu não sei cantar, eu canto desafino. Para cima, minhas filhas falam, pai, o senhor atropela tudo, pai. O senhor começa na hora errada, antes da hora, espera, pai. Aí tem que me dar sinal assim com a cabeça, que se não fizer assim, eu atrapalho tudo. Começa a tocar, eu já começo centrando e falo, pai, ó. Nós somos um corpo. E nós precisamos um do outro. E no casamento é assim. Nós temos o marido, temos a mulher, a esposa, temos os filhos. Todos eles são importantes. Ali tem hierarquia? Não tem hierarquia, tem autoridade. Deus instituiu autoridades. Mas todos nós fazemos parte do corpo. E aqui no livro de Mateus, capítulo de número 5, eu parei em qual versículo? Não, capítulo 19, eu parei no versículo 5, não foi? Versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só. Olha a unidade aí. Portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele está falando, Jesus está falando aqui que o homem não deve divorciar. Não deve separar. Paulo fala que quando separa, divorcia, tem que ficar sozinho. A primeira coisa que a pessoa faz quando separa, já põe no Facebook, solteiro. Estou na pista. É assim ou não é? Não escutei. É. Aí diz assim. Então, versículo 7. Então disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a mulher, mandar a mulher embora? Aí Jesus responde, disse ele, Moisés, leiam comigo, por causa... Então Moisés, por causa da
dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, não foi. Em outras palavras, como Moisés sabia que vocês não iam conseguir perdoar, como Moisés sabia que vocês não iam conseguir perdoar, iam ficar casados com uma, com duas, com três, com quatro, a poligamia se implantar na sociedade que Deus escolheu, então Moisés falou, olha, então repudia. Ele sabia que porque o casal não consegue perdoar um e o outro, o divórcio teria que acontecer para não ficar, eu não gosto dela, mas sou casado com ela, estou ligado com ela, mas vou arrumar outra aqui. Então Deus sabe da dureza do nosso coração. Deus sabe que é difícil perdoar. E Deus sabe que nós, dentro desse contexto natural e humano, nós jamais vamos perdoar essa pessoa. É por isso que tem gente que a gente não gosta dela. É por isso que a gente, quando tem gente que a gente não gosta, que está na mesma festa, está no mesmo evento, que está na mesma igreja, a gente não vai. Primeira pergunta, fulano vai estar lá? Ah, então não vou não, desculpa. Sabe como é que chama isso? Dureza. Precisa quebrar o coração. Essa é uma palavra espiritual, só a gente espiritual que vai entender isso. Aqui na minha casa fulano não pisa, enquanto eu for vivo não pisa, isso é o quê? Vai, irmão, estou perguntando, me respondam. O quê? Coração. Eu vou me separar de você, eu vou divorciar de você, nós vamos nos separar, vamos no cartório amanhã mesmo. Eu conheci casos de filhos que falaram assim para mim, pastor, como que eu faço para ir no cartório e tirar minha mãe e meu pai de ser minha mãe e meu pai? Eu falei, põe lá que você nasceu de um cabrito, de um jumento, aí você não precisa pôr nome. Ah, meu pai, minha mãe, eu não aguento, eu estou com um negócio tão sentindo. Já falaram para mim, não foi uma pessoa só não. Como que eu faço para tirar meu nome da paternidade de meus pais? Será que tem jeito? Como é que chama isso? Aqueles filhos que querem ir embora, que querem morar sozinho, que não querem mais se relacionar com seus pais. E por que isso? Então, a separação. Eu não consigo te perdoar, eu prefiro separar. Mas isso não é de Deus, porque no princípio não era assim. Hoje existe o recasamento, as igrejas aceitam o recasamento. Se torna uma coisa até normal. Tem gente na igreja que já casou 3, 4 vezes. E o pastor está lá fazendo. Aqui não pode fazer casamento divorciado, eu não posso. Se eu fizer o casamento seu, depois você divorcia, eu vou fazer de novo o seu casamento, aí o regimento interno da igreja missionária me pega. Não posso. Tem que dizer para você, eu não posso casar você. Posso chamar outra pessoa aí, é problema seu, mas como membro da igreja, eu te oriento a não fazer isso. Ah, mas pastor, e se a pessoa traiu? Sim, Jesus falou, olha, a não ser que seja por causa da imoralidade sexual. Então aí a gente releva essa parte e aceita o recasamento. Quando aquela parte que traiu, aquela parte que enganou, ela enganou, e a parte inocente, então, ela reconstrói a sua vida sentimental. Isso é até aceitável por causa desse mesmo texto que a gente está lendo aí, de Mateus capítulo 19. Mas no princípio, não foi assim. Então essa falta de perdão, essa situação toda, é que faz com que o coração da gente seja um coração amargurado. E é por isso que a infelicidade bate todo dia na nossa vida. Ó, seu filho vai vir. Ah, meu filho é muito tribuloso. Não quero saber do meu filho. Ah, é muito tribuloso. Aquele filho é tribuloso, perturbado. Ai, só Jesus na vida desse meu filho. Eu não quero olhar para a cara do meu filho. Ele é teu filho, sim, mas eu não quero saber do meu filho. Eu estou renegando meu filho. Eu estou tirando ele da minha paternidade. Isso tudo é coração duro. Você quer ser feliz? João capítulo 8, versículo 1, que diz: Jesus, porém, foi para Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram o quê? Uma mulher apanhada em...
E pondo no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o quê? Apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, portanto, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse perguntando-lhes, endireitou-se o corpo, e disse-lhe: aquele que entre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até aos últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, não? Mas quero falar para vocês que esse foi um exemplo clássico do que acontece na nossa vida, na sociedade. Então a mulher, e nós devemos muito à mulher. A mulher, ela é sentimental, ela é carinhosa, ela é humana, a mulher é muito inteligente, a mulher é prestativa, a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, coisa que nós homens temos uma dificuldade muito grande para isso. E nós temos uma dívida. E a mulher sempre foi muito perseguida. A própria sociedade judaico-cristã, você vai ver a Bíblia Sagrada, sempre a mulher, ela foi tratada com misoginia, com sexismo. A mulher sempre foi recuada um pouquinho. A mulher não podia entrar no templo para adorar. A mulher tinha que ficar no átrio. A mulher também, ela sempre era a culpada. Porque nessa passagem bíblica você não consegue ver aqui o homem. Você ouviu falar do homem que estava com ela? Ela era casada, estava tendo um caso com outro homem, mas esse homem não estava aqui. Mas nós temos uma dívida com a mulher. A mulher tem que ser respeitada. Dentro da nossa casa ela tem que ser honrada. A mulher tem que ser amada. A mulher é digna. O único problema da mulher foi quando inventaram o maldito cartão de crédito. Aí danou tudo. Aí atropelou o negócio. Mas a mulher, ela precisa ser amada, respeitada. E a gente precisa passar coisas para ela resolver. Tem coisas que só a mulher consegue. Quando a Bíblia diz que a mulher, ela sábia edifica a sua casa, a mulher, ela é responsável na edificação relacional da sua família. Ela quem junta o marido com a sua mãe. Eu me lembro de minha mãe falar com meu pai: rapaz, Jair, você não vai lá visitar seu pai? Você não vê seu pai há quase um ano, rapaz. Eu me lembro, era menino. Mamãe falava: ó, tá esse dinheiro aqui, ó, vai lá ver seu pai, nem que seja dar um abraço. Eu vou abraçar meu pai. Vendo aquilo ali, eu via minha mãe aproximar meu pai do meu avô. Eu via. Isso é uma coisa de mulher. Isso é uma coisa de mãe. E nós temos que respeitar as mulheres. Aqui eles pegam uma mulher e para poder acharem uma causa contra Jesus, pegaram uma mulher em adultério e expuseram essa mulher no meio de uma roda social e utilizaram a escritura e cada um com uma pedra na mão e disseram: olha, Moisés disse que nós temos que matá-la, jogar pedra nela até que ela morra. E o senhor, o que o senhor diz? Na verdade, aquela mulher foi usada, mais uma vez, como instrumento para poder acusar Jesus. O que aconteceu? Na hora que eles estavam ali ameaçando a mulher, Jesus escrevendo no chão, falou assim: ó, aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra. Eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe que tipo de pecado que Jesus estava falando ali? Sexual. De adultério. Era o pecado que estavam acusando ela, e Jesus falou: aquele que não tiver esse pecado sexual, carnal, joga a primeira pedra. Sabe por que eles ficaram envergonhados? Porque eles também eram tão pecadores quanto ela, só que o pecado deles não era descoberto. E muitas vezes nós queremos julgar as pessoas com um monte de pecado escondido. E nós achamos que somos superiores que os outros. E queremos condenar 1 milhão de pessoas porque fazem as coisas erradas, quando nós somos um poço de pecado. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que a gente se acostumou a fazer. Que a gente já não tem mais vergonha de fazer, que a gente já está viciado em fazer, que a gente até
achou na Bíblia alguns versículos que nos dão um certo apoio para cometer aquele pecado. Isso chama-se iniquidade. O povo de Israel era tão pecador, tão iníquo, já estava cometendo tanto pecado diante de Deus, que já não tinham mais vergonha de pecar. Foi aí que Deus mandou Nabucodonosor invadir a cidade de Judá e levar embora cativo. E eles ficaram 70 anos lá. Então, iniquidade é o pecado que nosso pecadinho de estimação. Obrigado aí, pregador. João, você vai pregar domingo, hein? Pecado de estimação. Jesus sabia que aquele povo tinha pecado de estimação, pecado sexual. Que eles também eram adúlteros. E ele nem olhou na cara deles, continuou escrevendo no chão e falou: ó, aquele que está limpo, que não tem esse tipo de pecado aí, pode jogar pedra nela, vai. A Bíblia diz que do maior ao menor, eles foram saindo um a um. Esse é o mal da sociedade. Quando Jesus fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele está dizendo que a humanidade ela está completamente dominada pelo pecado. Que não há discernimento na mente nem no coração dessas pessoas, e que eles vão fazendo as coisas conforme suas paixões, conforme a sua carne, e a maioria das vezes nós queremos ser morais, fazer discursos moralistas sobre as pessoas, e imputar a lei que nós não imputamos sobre nós. Nós queremos condenar as pessoas daquilo que nós também seríamos condenados. Esse é o mal, esse é o problema da sociedade. E se nós queremos ser mais felizes em 2022, a gente tem que encarar as pessoas. E aqui eu vou terminar. Aqui na nossa cidade, e o pastor Claudionor, o senhor não sabe que aqui tem um morro chamado Morro Azul? Não sabe? Tem o Morro Azul ou não tem, pessoal? Ele é o símbolo da nossa cidade, o Morro Azul. Só que você vai chegando perto, ele é azul porque você está vendo ele de longe. Mas chegando, quem já foi no Morro Azul aqui? Pode levantar mais a mão aí. Aí, ó quanta gente. Quando você vai chegando perto, o azul vai sumindo. Ele vai ficando meio verde. Aí quando você vai chegando mais perto, já não é mais verde. Tem o verde e tem aquelas crateras de barro que aquela chuva derrama assim. E aquelas crateras de longe parecem uma estira de barro vermelho. Mas quando você vai chegando perto, você vai escalar um monte a pé ou de bike, você não consegue nem andar porque aquele morro de azul vira um lixo. Ele é todo cheio de fenda, de frestas. E o nosso erro é acreditar que existe pessoas azuis, que existe famílias azuis, que existe igrejas azuis. Quanto mais perto você vai chegando, é que você vai percebendo que aquela família não é tão azul, que aquele homem não é tão azul, que aquela mulher não é tão azul, que aquele pastor não é tão azul, que aquela família não é tão azul. Pare de se iludir e de achar que há uma perfeição na face da terra. Não há perfeição. Se você quer encontrar um lugar perfeito, então se prepare para subir no céu, porque lá tudo é perfeito. Lá não tem falhas, lá não tem rupturas. A Bíblia fala de uma cidade santa, chamada Nova Jerusalém, e a luz que brilha lá é a luz do Salvador, do Todo-Poderoso. Lá os muros são de jaspe, as ruas de cristal, de ouro. A praça da cidade é de ouro puro. Lá é um lugar perfeito. O templo do Senhor estará aberto. Quando tocar a última trombeta, as portas do templo da Nova Jerusalém estarão abertas. E sabe quem estará lá dentro do templo? O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E quem puder entrar lá vai vê-lo como ele é, na sua formosura, na sua glória. Aquele arco-íris de pedras verdes, aquele arco-íris de pedras verdes sobre a sua cabeça, e o Senhor estará lá em presença. É lá que você vai encontrar perfeição. Seu filho não vai ser perfeito nunca. Seu marido não vai ser perfeito nunca. Sua mulher não vai ser perfeita nunca. Sua igreja não vai ser perfeita nunca. Esse ministério de louvor não vai ser perfeito nunca. O pastor não vai ser perfeito nunca. O diácono não vai ser perfeito nunca. Então abra um pouquinho o seu coração e aceite a visão macro de Deus. E seja feliz aceitando as pessoas e perdoando as pessoas e amando as pessoas. E dizendo para elas, olha, eu entendo você, eu sei que você não é perfeito, mas eu te perdoo e vou conviver com você assim mesmo.
Não vou fazer o que você faz. Sempre que você fizer errado, eu vou falar, nós precisamos cumprir a palavra. Mas nós não vamos fazer as coisas erradas dessa forma. Não vamos continuar assim. Você quer ser feliz? Aceita as pessoas como elas são. Não se isole, não. Não se isole achando que você vai viver longe de todo mundo. Onde você for, o mundo está chegando a 8 bilhões de pessoas. Se você for para a China, se você for para a África, se você for para onde você for, se você for para a América, vai ter um monte de gente fazendo um monte de coisa errada para lá e para cá. E se você ficar com ódio de todo mundo e quiser se vingar de todo mundo e quiser brigar com todo mundo, você não vai ser feliz nunca. Perdoe seu marido, perdoe sua mulher, perdoe seu filho, perdoe seu irmão na fé, perdoa a sua igreja, perdoa, meu amado, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a visão macro de Deus. Quer ser feliz? Então perdoe de verdade e aceite conviver com elas, com seus erros, com seus pecados, mesmo distante do seu pecado, mas o aceite. Porque sabe quem vai julgá-los? A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só, e depois disso, o juízo. Pare de brigar, vocês são casados. Pare de falar de divórcio. Não dá para conviver com uma pessoa falando que vai divorciar de você. Isso não é casamento. Pare de falar para o seu pai que você vai embora de casa. Isso fere seu pai. Pare de falar para os seus filhos, um dia eu vou sair de casa, eu vou desaparecer, vocês vão ver só, eu vou deixar vocês sozinhos aí, eu não aguento mais. Pare! Você vai arrumar uma casa onde? Onde? Fala para mim, dá o seu endereço. Onde você vai? Um lugar que não vai ter gente imperfeita. Jesus chegou na terra, encontrou um monte de gente imperfeita, rechaçada pela sociedade. A sociedade aniquilava aquelas pessoas. Jesus sentou meio-dia na beira do poço para puxar assunto com a mulher que era rejeitada pela sociedade. Ali ela formou uma conversa. Ali ele gerou um argumento, uma argumentação, e ali ele salvou aquela mulher. Quem sabe disso? João capítulo 4. A mulher samaritana. Jesus, ele conversou com um leproso que ninguém queria que chegar perto. Jesus conversou, aceitou que aquela mulher pecadora lavasse os seus pés e com seus cabelos. E o fariseu, tira essa mulher daqui, nojo! Maldita, saia da minha casa. Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. Sai. Se ele fosse filho de Deus, se ele fosse o Messias, não aceitaria essa mulher pecadora, cheia de defeito, lavar os seus pés com óleo caro, o unguento que estava no vaso de alabastro, e enxugar com seus cabelos. Ele não é o filho de Deus. Aí Jesus, ouvindo o pensamento dele, disse: Simão, eu vim aqui na sua casa e você não me deu água para lavar meus pés, você não ungiu os meus pés, você não me beijou no meu rosto. E essa mulher que você julga não prestar para nada, desde que chegou aqui, não cessa de lavar os meus pés, e de ungí-los, e de beijá-los, e de enxugar com seus cabelos. Quem será mesmo perdoado? Aí ele conta a história de um homem que foi mais e menos perdoado. Eu não vou entrar nesse contexto, mas eu quero encerrar aqui. Quero dizer para você, você quer ser feliz? Quem você quer ser feliz em 2022 aqui? Perdoe mais e aceite mais as pessoas. Então que nesse ano você seja mais feliz. É uma mensagem para o seu coração. Quero falar isso para você porque é o que está dentro de mim. Não trouxe esboço, não trouxe nada. A única coisa que eu trouxe foi esse celular aqui. É o que está dentro do meu coração. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero orar pela igreja que aqui está. Quero falar para você, irmão, para você, irmã, que a visão de Deus é que Ele mandou Jesus para uma sociedade completamente corrompida pelo pecado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em João 3,16, o Pai manda seu Filho. E Lucas 23:34, o filho devolve aqui para o pai
aquilo que ele viu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Essa humanidade não sabe o que faz. Você não é perfeito, meu irmão. Sabe, não importa o posto que você ocupa, não importa a função social que você desenvolva, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, isso não importa. Não importa lá na sua empresa qual é o seu papel. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, os últimos serão, o menor será o maior. Então eu quero nessa noite orar, para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração e venha nos ensinar a viver uma vida prática. Se aproxima do seu pai, vai lá dar um abraço no seu pai, se aproxima da sua mãe, se aproxima dos seus irmãos, se aproxima dos seus filhos, se aproxima do seu marido, quebra todo o mal que há entre vocês. Essas palavras ríspidas, quebra isso. Fale coisas que curam, fale palavras que salvam, fale palavras que aproximam, mostra para ele o amor de Deus que está dentro da sua vida, deixa eles notarem que Jesus está dentro de você, e que quando você está falando, é o próprio Jesus é quem fala, é o próprio Espírito Santo que fala. Meu irmão, seja melhor esse ano, seja mais maduro esse ano, cresça em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora.